Queridos irmãos, eu cumprimento você com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o presbítero Felipe Ferreira e nós chegamos ao final da nossa última lição do trimestre da Escola Bíblica Dominical, a Igreja em Jerusalém. E como foi bom ter você conosco durante todos esses dias, durante todos esses encontros. Nós percorremos toda essa jornada juntos, estudando, nos aplicando a essa série de lições que nos edificou tanto, não é verdade? Eu tenho certeza que você foi tremendamente abençoado. Eu também fui em ter você aqui comigo e quero te agradecer por você ter estado conosco 1, 2, 3, 4, 5, 13 lições, aprendendo e crescendo junto na graça e no conhecimento. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essa lição para que muitas pessoas sejam abençoadas nessa reta final do trimestre, última lição, encerrando o terceiro trimestre de 2025. Passa rápido, não é verdade? E por falar em rápido, eu já quero ir direto para o tema, para aquilo que nós vamos estudar juntos na lição de hoje, que a igreja vai se reunir. É a primeira vez que a Assembleia Geral da Igreja em Jerusalém é convocada para resolver um conflito doutrinário sobre a salvação dos gentios. Essa lição, meus irmãos, ela é extremamente simples, ela é muito direta, porque é um fato específico que é trabalhado de forma bem coesa. O comentarista deixa para a última lição um sentimento de unidade que permeia a igreja em Jerusalém e que deve nos alcançar nos dias de hoje. Nós já falamos muito sobre essa lição numa outra aula, eu não sei se está aqui no YouTube, mas com toda certeza eu dei essa aula falando sobre os judaizantes, e é importante a gente entender que isso era uma realidade naquele tempo, porque havia esse sentimento. Como seria, né, a salvação dos gentios, uma vez que o povo judeu, por ser judeu, praticava as leis os rituais das leis de Moisés. Então a gente vai ver que a igreja demonstrou sabedoria ao rejeitar o legalismo e manter a comunhão, glorificando a Deus por meio de uma liderança sensível à direção do Espírito. Então nós chegamos na lição de número 13, a Assembleia em Jerusalém. O textuário nos diz: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Perceba, pareceu bem ao Espírito Santo, não foi um desejo da igreja, foi uma concordância da igreja com o Espírito. E a verdade prática vai nos dizer, em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização e, como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Ou seja, houve uma liberdade para manter os gentios vivendo na maneira deles que não desonrassem a Deus, mas foi estabelecida algumas regras. Então a gente tem que entender que, enquanto organização e organismo, a igreja depende de regras para funcionar bem. A gente não tem um ideal anarquista, não. Jesus Cristo é o Senhor da igreja e nós somos servos desse Deus poderoso, e esse modo de servir a Deus traz para nós, claro, uma porção não de regras, mas de princípios que fazem com que a igreja funcione plenamente. Então a igreja é viva e organizada, guiada pelo Espírito Santo e por princípios que fazem funcionar bem. Então a gente tem regras não para engessar, mas para facilitar a obra de Deus em toda a terra, e a gente vai ver que isso começa ainda na igreja primitiva em Jerusalém. Bom, a palavra-chave da lição de hoje é assembleia. O Espírito Santo é o presidente invisível de cada assembleia. A assembleia nada mais é do que a reunião dos santos. Todas as vezes que nós estamos juntos em unidade, nós estamos bendizendo o nome do Senhor e poderemos estar, e talvez estejamos, também para trazer clareza sobre temas que atormentam a igreja. Atormentam no bom sentido, atormentam no seguinte ponto de que a igreja precisa encarar seus desafios, porque problemas sempre virão, mas a Assembleia dos Santos, ou seja, a reunião do povo, junto, pensando junto, em torno do mesmo objetivo, guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é o presidente invisível de cada Assembleia. Então a introdução vai nos dizer que nesta lição, que nós terminamos mais um trimestre de estudos da Igreja de Jerusalém, veremos como a igreja agiu para resolver seus conflitos de natureza doutrinária. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente no rito da circuncisão. Nós sabemos bem aonde isso foi parar, mas nós queremos colocar que a graça de Cristo não admite acréscimos humanos. Ela é suficiente para salvar. Cristo não veio abolir a lei, mas a veio cumprir. Ou seja, em Cristo se cumpriu toda a lei.
E a partir disso, inaugura-se o tempo da graça, onde a salvação é somente por meio da pessoa bendita de Jesus Cristo. Isso é graça, esse escândalo, o favor imerecido. Nós não fizemos por onde receber, mas Cristo nos agraciou. Então, há uma questão doutrinária aqui, e há um relatório da missão. O que acontece? A questão doutrinária se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, ou seja, na Assembleia dos Santos naquela igreja, porque no capítulo 15 de Atos nós vamos encontrar que os apóstolos têm o seu início na igreja em Antioquia e trouxeram relatos a respeito da fé genuína daqueles irmãos que eram salvos. E isso é interessante porque Paulo e Barnabé viam a ação de Deus manifestada por meio de milagres extraordinários entre os gentios. Ou seja, era inegável que o Concílio de Jerusalém surgiu a partir de um conflito iniciado na igreja de Antioquia. Paulo e Barnabé apresentaram um relatório da primeira viagem missionária, mostrando como os gentios haviam crido em Jesus e recebido a salvação pela graça, sem a imposição de lei ou da circuncisão. Ou seja, não havia nenhum tipo de ritual judaico, ritual da velha aliança, que era exigido para que esses homens e essas mulheres fossem alcançados pelo agir de Deus. Então, os milagres realizados entre eles confirmavam a aprovação de Deus. Assim fica claro que a salvação não depende de ritos, mas é um dom gratuito da graça divina. Ora, se eu tenho que responder a isso de uma forma ritualística, ou seja, de uma maneira a pagar por aquilo que Cristo me ofereceu na cruz, já não é mais graça. Eu decaí da graça. Então, esses milagres, eles eram postos de forma natural, de forma espontânea. O Espírito estava distribuindo esses dons e esses milagres no meio da igreja, sem necessidade de nenhum tipo de rito. Então, os milagres entre os gentios confirmavam: Cristo salva sem exigências humanas. Eu sei que nós vivemos num tempo onde muitas pessoas têm recorrido à lei para se sentirem mais seguras. Muitas pessoas têm estado assustadas com esse tempo. É um tempo muito difícil, é verdade. Mas com toda certeza, meus irmãos, nós precisamos entender que as exigências humanas têm pouca valia, se não quase nenhuma, para o comportamento do cristão que entende o seu lugar na pessoa bendita de Cristo Jesus. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer para você que por mais que as exigências humanas facilitem muitas das vezes o processo nosso diante da fé cristã, ela também impõe situações que Cristo não nos exige. Então, nenhum rito pode acrescentar algo ao dom da graça. A graça é esse favor imerecido. E o legalismo judaizante estava presente no meio da igreja. Nós temos que entender que alguns judeus convertidos queriam obrigar os gentios, a seguir a lei para serem salvos. Isso gerou um conflito com Paulo e Barnabé e ameaçou dividir a igreja. A questão foi levada a Jerusalém para a decisão dos apóstolos e dos líderes, porque o tema era muito complexo, ele era muito difícil de ser digerido. E por quê, Felipe? Porque o tema, ele impactava toda a igreja. Decidir se os gentios precisavam obedecer à lei de Moisés afetava diretamente a salvação, a unidade da igreja e a missão de Deus entre os povos. Levar a questão a Jerusalém permitiu que os líderes tivessem clareza e buscassem a direção do Espírito Santo antes de tomar uma decisão definitiva. E aí, seguir ou não seguir a lei? Poxa, Paulo e Barnabé estão dizendo que não. E por que não? Porque o Senhor está se movendo no meio deles. Se eles precisassem, de fato, obedecer os ritos da lei, o Espírito Santo esperaria tais coisas para começar a agir. E não era isso que eles estavam vendo. Na viagem missionária fica claro que o Espírito Santo se movia entre os gentios de forma espontânea, só mediante a confissão do nome de Jesus como único e suficiente Salvador. Ou seja, Cristo é suficiente. O confronto em Antioquia mostrou que o legalismo sempre ameaça a unidade da igreja. Sempre, irmãos. Toda vida que a gente enfrenta o legalismo dentro da dimensão eclesiástica do corpo de Cristo na igreja, ele sempre vai ameaçar a unidade. E por quê? Porque o legalismo ele nos divide. Ele cria castas, ele cria espaços, irmãos, que não deveriam ser vácuos, mas serem preenchidos pela graça de Deus. O legalismo tenta colocar correntes onde Cristo trouxe liberdade. Eu e você somos livres na pessoa bendita de Jesus Cristo.
Ele nos chamou para a liberdade. E nós podemos desfrutar dessa liberdade, porque Cristo é suficiente. Esse debate, ele vai se aflorar, vai ter aí uma questão crucial em torno disso. Porque chegando a Jerusalém, os judaizantes, ou seja, aqueles que queriam que os gentios cumprissem a lei dos judeus, exigiam que os gentios fossem circuncidados e obedecessem à lei. Pedro destacou que a salvação não depende da lei, lembrando a experiência dos gentios em Cesareia, onde Deus lhe deu o Espírito Santo como prova da aceitação. Ou seja, Pedro vai rememorar a sua experiência diante dos gentios, sendo cheios do Espírito Santo, sem qualquer menção ou presença da lei para que aquilo acontecesse. Então, os judaizantes acreditavam que a salvação dependia da obediência à lei de Moisés. Eles estavam extremamente ligados à cultura que lhes era natural. E nós temos que entender, irmãos, isso. Nós precisamos ter empatia com esses irmãos dentro do contexto de que eles viviam uma realidade cerimonial de milhares de anos e que agora, para eles, pessoas estavam acessando essa promessa que lhes foram feitas desde os profetas, mas que estavam completamente indiferentes à lei que os constituiu povo de Deus. Então veja como era difícil para esses irmãos entenderem. Poxa, por que é que os gentios não guardam o sábado, não são circuncidados, não estão ritualmente purificados? Entendem isso? Porque para eles este era o natural. Então, para eles, a circuncisão e outras práticas legais eram requisitos obrigatórios para pertencer ao povo de Deus. Mesmo para os gentios convertidos, e qualquer desobediência seria pecado, tornando a salvação impossível sem essas exigências. E o legalismo, então, ele vai confundir, e sempre o faz, tradição com salvação. Tem gente que vai levar, tem gente que acha que leva o povo de Deus para o céu é a placa, é a tradição da igreja, é o tempo. Não, irmãos. Salvação é o dom de Deus. Então, quem impõe regras perde de vista o dom da salvação, que é algo que nos é ofertado de forma voluntária por meio do sangue de Cristo. Eu vou me repetir durante muitas vezes nessa lição, porque ela tem esse sentimento de repetir esse ponto, mas eu vou dizer uma vez mais, Cristo é suficiente. A salvação é por meio do Cristo que morreu na cruz, por mim e por você. E todo esse sistema de crenças, ritos e valores que nós acreditamos ser essenciais para a salvação, Cristo pagou o preço e nos deu acesso direto ao Pai. Então, a experiência do Pentecostes traz para nós essa certeza a respeito da fé dos gentios. O derramamento do Espírito Santo sobre os gentios em Cesareia comprovou que Deus os aceitava plenamente, mostrando que a salvação não depende da lei, mas da graça. Então, o Espírito Santo confirma a fé, independentemente da circuncisão ou da lei. Imagine, irmãos, se eu, aqui no Brasil, na América do Sul, nesse país tropical, a milhares e milhares de quilômetros de distância do povo hebreu, do povo judeu, precisasse passar pelos ritos cerimoniais do tabernáculo ou do templo para alcançar a pessoa bendita de Jesus Cristo, a salvação por intermédio do Filho de Deus. Isso seria não só desumano exigir isso de todo o planeta, mas completamente fora da visão daquilo que Deus já tinha estabelecido como primazia. Era da vontade de Deus salvar toda a humanidade. Então, a fundamentação profética traz esse sentimento da fé gentílica. Já havia sido profetizado a respeito da salvação dos gentios. E a gente tem que entender que Tiago mostrou que a inclusão dos gentios na igreja já havia sido prevista pelos profetas, provando que a aceitação deles era parte do plano de Deus, fruto da sua graça, sem necessidade de acrescentar exigências humanas. Ou seja, desde o início, desde o começo, havia já a vontade de Deus de salvar todas as pessoas, porque Deus enviou seu Filho para salvar todas as pessoas. Então a gente precisa compreender que Deus sempre planejou que todos os povos fossem seus, fossem seu povo. O plano divino sempre incluiu todos os que creem, sem exigências adicionais. Então, sempre foi da vontade de Deus estender a salvação a todos os povos. O que ele fez foi escolher uma nação, se revelar essa nação como povo eleito, fazer uma aliança com esse povo, para espalhar sobre a face da terra a sua lei, o modelo a ser estabelecido de sociedade, de povo, de padrão, e a partir disso, trazer para nós a realidade do sacrifício perfeito
de Cristo Jesus. Então, nós devemos confiar na graça de Deus. A salvação não depende de regras humanas, mas do que Cristo realizou. Promova a unidade na igreja. Diante desses conflitos, irmãos, nós podemos sempre resolver isso com diálogo, oração e submissão ao Espírito Santo. Eu não sei se você tem vivido coisas assim na sua casa, na sua família, no meio da igreja, mas eu digo para você que o diálogo é o caminho para a solução de todo e qualquer conflito, diante dessas necessidades que surgem no caminhar daqueles que creem. Então, caminhando já para o final da lição de hoje, a decisão da Assembleia de Jerusalém, o Espírito, então, vai conduzir a Assembleia, e na Assembleia de Jerusalém, o Espírito Santo teve papel ativo na decisão da igreja, guiando os líderes para que a solução fosse conforme a vontade de Deus, mostrando que ele é participante real e presente na vida da comunidade da fé. O Espírito Santo orienta a igreja em verdades essenciais, protegendo-a de erros doutrinários e unindo-a na fé. O maior interessado de guiar o seu povo em retidão e santidade, com clareza a respeito das Escrituras, interpretando diante de nós a vontade de Deus, é o Espírito Santo, o Consolador, aquele que veio nos apoiar, aquele que veio nos auxiliar a agradar a Deus. Então o Espírito Santo assegura que a igreja viva conforme a vontade de Deus, mantendo a fidelidade ao Evangelho e à graça. Então Deus não observa de longe, meus irmãos. Deus participa da vida da igreja de forma ativa, de forma constante. O governo está em suas mãos. Nós é que muitas das vezes ignoramos a vontade de Deus nas nossas vidas e na sua obra. Então, onde o Espírito Santo dirige, a unidade prevalece sobre o conflito. Então, irmão Felipe, foi uma situação tão complexa que não teve solução. Muito provavelmente o Espírito Santo não teve toda a liberdade que ele poderia ter para solucionar essa questão com unidade. Mas hoje eu quero declarar sobre sua vida e sobre a minha que o Espírito Santo sempre terá liberdade de nos auxiliar na solução dos nossos conflitos. Então, a orientação do Espírito Santo foi muito clara. O Espírito Santo guiava a igreja por meio de seus dons, como os profetas Judas e Silas, garantindo que as decisões fossem sábias e eficazes. Esse modelo de orientação continua sendo exemplo para a igreja de hoje. Então, quando a igreja se submete ao Espírito, tudo funciona conforme o plano divino, porque o Senhor é o dono da igreja. O Senhor é o dono da obra. Então, o parecer final da Assembleia em Jerusalém, a respeito da salvação dos gentios, foi o seguinte: a Assembleia decidiu que os gentios eram salvos pela graça, sem precisar seguir a lei, mas deveriam evitar práticas que causassem conflito com os irmãos judeus, como idolatria, comida no sangue, carne sufocada e principalmente aí a fornicação, né? O pecado contra o corpo. Então, a graça salva, mas o amor preserva a unidade. Irmão Felipe, por que é que eu tenho que obedecer essa ou aquela crença da minha denominação? Por amor à unidade da igreja. Querido, você não é obrigado a ficar em igreja nenhuma que você não concorde com esse ou com aquele comportamento. Você não é obrigado. Mas uma vez que você deseja permanecer naquele lugar, respeite. Sabe, irmãos, nós temos que ter sempre respeito por aquilo que Deus tem feito naquela denominação, no meio daqueles irmãos. Então, a fé em Cristo liberta, mas a sabedoria guia a convivência. Seja sábio. Não cause de forma ignorante escândalo para com os irmãos. É como Paulo vai dizer: olha, eu como, mas para não provocar o escândalo, eu me retiro. Eu não faço. Por quê? Porque isso é louvável, irmãos. Isso é essa fé que liberta, essa sabedoria que guia. Então, evite o que causa divisão, mesmo sendo permitido. Tem muita gente que tem um prazer, sabe, de discriminar a denominação XPTO, que não tolera tais atitudes. E fica chamando de retrógrado, fica criando motim na internet a respeito disso. Meu irmão, siga a sua vida em paz, mas entenda que existe crenças e valores que guiam essa ou aquela denominação e que podem e precisam ser respeitadas. Mas a partir do instante em que você se submete àquela doutrina. Então a unidade da igreja vale mais que a imposição de regras. Muito melhor do que impor regras é impor a graça de Deus sobre a vida daqueles que creem. E a conclusão nos chama a essa reflexão. O problema foi de natureza doutrinária, uma questão melindrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. Então, conflitos surgem e sempre vão surgir, mas a sabedoria do Espírito traz solução.
Irmão Felipe, o conflito nos alcançou. O que é que eu faço? O Espírito Santo tem poder para dissipar todo e qualquer conflito. A unidade e a obediência ao Espírito Santo são o caminho de uma igreja saudável. Queridos, eu quero agradecer a você que ficou conosco até aqui. Quero dizer que foi uma bênção e uma honra poder te ajudar e poder dividir com você esse conhecimento durante essa série de lições. Quero pedir a Deus força, saúde e coragem para continuar aqui no YouTube compartilhando essa boa teologia que nos alcança e nos transforma. E quero dizer para você não esquecer que os slides da aula de hoje estão na descrição desse vídeo e você pode baixar gratuitamente para ser utilizado para o seu estudo próprio ou na sua sala de aula. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus. Amém.